Salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Podfarma Podcast, o seu podcast de saúde, de gestão de empreendimento. Aqui quem vos fala é Lucas Bento e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tullia. E aí, Cris, como é que você tá? Olá, tudo bem e você? Ué, melhor agora na sua ilustre presença, que isso. Sejam bem-vindos a mais um programa Podfarma Podcast. Lembrando que novos episódios todas as quartas às 19 horas. Já aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, ativar o sininho no YouTube, deixa seu like, manda para todo mundo. Isso, dá um comentário, dicas, críticas, sugestões, já deixa aí embaixo aí. A gente olha tudo. A gente olha tudo, viu? E começar agradecendo os nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, que sempre está com a gente. Tudo que vocês precisarem, nós temos. E se não tiver, a gente arruma. Claro. 5 unidades aqui em Alfenas. A unidade do Pinheirinho com um monte de novidade para vocês. Tem a parte, como diz a nossa chefinha, a parte de armarinho, que tem de tudo, gente. Tudo que vocês precisarem. E o melhor, aberto de domingo a domingo. Surgiu aquela necessidade... Pintar o cabelo, trocar o chuveiro, a gente tem de tudo. Dor de cabeça, deu problema, nós resolve. A Mauri Contabilidade, você que está pensando em começar um negócio, você que está precisando, está com dúvidas de contabilidade, dá uma corridinha lá com o pessoal da Mauri. Eles têm todo o suporte necessário para sua empresa, para o seu empreendimento. Você que seja pessoa física, pessoa jurídica, tá precisando desse suporte? Dá uma corridinha lá, que os meninos estão de prontidão para poder te ajudar nisso aí. Gente, a G-Motors é a última vez que a gente avisa, hein? Vai ter feirão de 17 a 20 de agosto. Tá na hora de você trocar esse carro. Eles têm novos, seminovos, usados, financia, divide em 60 vezes. Então, possibilidade é o que não falta. Dá uma passadinha lá, que os meninos te ajudam a achar a melhor possibilidade pra você. Ali na Avenida Jovino Fernandes Salles. Isso, bem no comecinho. E agora você tá acertando o nome da avenida, hein, Cris? E olha que eu trabalho nessa avenida e eu troco ela. E o pessoal da Personalize, que manda as nossas canecas toda semana. Sim, e pros nossos convidados. Claro. Muito obrigada, Personalize. E se você tiver alguma ideia, eles fazem canecas, roupa, aquele... potinho pra você Sim. colocar pipoca, copo, tudo. Gente, eles abraçam a ideia e deixam do seu gosto. E hoje os nossos quitutes, né, foram patrocinados por ninguém nada, ninguém nada. O nosso grande amigo do bar De Repente. Muito obrigado, Fernando, por ter enviado essas delícias pra nós, ó. A gente já provou, né? Tá uma delícia. Inclusive, né, tá faltando só... que a gente não pode, que a gente tá em expediente, né, mas se vocês puderem, a gente tá tomando uma. Mas tá uma delícia. Então, se você tá aí, tá precisando de um date romântico, assim, precisando agradar a patroa, não sabe onde levar, chega lá no De Repente. Lugar com comida boa, comida né? boa, cerveja gelada, tudo muito do bom e do melhor. Dá uma corridinha lá no bar do Fernando, que é o nosso amigo, tá? Bar De Repente, tá bom? Gente, hoje o nosso convidado é um dentista formado aqui na Unifenas. Ele fundou a Liga de Odontologia Digital da Unifenas. É proprietário da clínica Oral Unique. Fica aqui? Onde que ele explicou pra gente? Aqui em Alfenas, na Lincoln Vestinha, ali de frente pro bar do Jax. Isso. Onde ele transforma vidas e sorrisos. É um prazer ter você com a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, doutor Eduardo. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado, Cris, obrigado, Lucas. É uma satisfação estar aqui com vocês e com todo o pessoal que acompanha o Podfarma Podcast. Satisfação enorme. Uau, que isso. Ô, doutor, você estava comentando com a gente que antes da odontologia você fez jornalismo. Foi o começo da minha vida profissional. Uhum. Eu sou jornalista formado pela PUC Minas, em Belo Horizonte. Atuei 8 anos como jornalista. Atuei em algumas frentes. Terminei a minha carreira na assessoria de imprensa no setor público, no governo do Distrito Federal. E aí, mesmo gostando muito do que fazia, o estilo de vida estava um pouco fora. Eu falei, como voltar para minha terrinha, como voltar com a minha mulher para cá, que também estava morando fora na época. Vamos organizar tudo isso, né? E aí a odontologia veio reacendendo uma chama que existia na adolescência, mas que naquele afã do adolescente ser um pouco diferente, né? Uhum. Eu coloquei ela de lado. A odontologia veio e hoje é com certeza a melhor luva, a melhor ferramenta que eu poderia ter para transformar a minha vida e a vida dos meus pacientes. Uhum. E o foco de vocês aqui é implante, e você estava comentando daqueles aparelhos invisíveis? Isso. A Oral Unique, ela trabalha com odontologia tecnológica de ponta a ponta. Mas sim, o foco da nossa clínica são implantes dentários, sejam eles unitários ou próteses fixas do tipo protocolo. Mas outro carro muito forte que a gente tem, mês passado foi muito bom para a gente, foram os aparelhos ortodônticos invisíveis, o Invisalign, que o pessoal conhece. Uhum. O Invisalign é o mais famoso dessas famílias
de alinhadores invisíveis. E realmente isso muda vidas, isso transforma pessoas, transforma a existência e o modo de encarar o dia a dia, né? Sim, e é muito interessante porque você utiliza o aparelho, faz a correção, mas não fica com aquele aspecto de ter os... Não sei qual que é o nome técnico. Os brackets. Isso. A ortodontia evoluiu muito. A ortodontia invisível, ela não é uma variação da ortodontia convencional. Ela utiliza dos mesmos princípios, mas ela é uma evolução técnica. Então nós temos a eliminação do fio metálico, a eliminação dos componentes metálicos, dos quadradinhos, dos brackets, e as placas transparentes, elas fazem a função de movimentação, de corrigir o engrenamento dos dentes. É muito mais conforto, é muito mais tranquilidade para quem usa. A capacidade de higienização é muito maior. Então a gente às vezes acaba tratando pacientes especiais, pacientes que têm uma certa dificuldade motora, um paciente que toma algum tipo de medicação, que precisa realmente da correção ortodôntica e tem essa dificuldade de higienização, a gente consegue facilitar muito para ele isso. Sim. Muito mesmo. E esse aparelho, ele tipo assim, seria um aparelho como convencional, só que ele sem apresenta, ou ele é um aparelho totalmente diferente, ele é algo totalmente novo, assim, como seria esse? Ele é uma placa transparente, bem fininha. Tipo aquelas de fazer Tipo de clareamento. E essa sequência de placas é um planejamento do começo ao fim do tratamento ortodôntico. Então, no primeiro dia de tratamento, ou até antes do primeiro dia, antes das primeiras placas chegarem, porque elas são feitas num laboratório nos Estados Unidos, do Invisalign, o paciente já sabe como vai ficar o seu sorriso ao final e tem a previsibilidade de duração do tratamento. Então, não existe aquela história, o doutor está segurando o meu tratamento para me ficar me pegando manutenção. Não, o tratamento ele é um pacote fechado. Para você, para o Lucas, para mim, para qualquer um, ele custa basicamente a mesma coisa. Pequenas diferenças, muito pequenas mesmo. E do começo ao fim. Você só planeja ele conforme o caso de cada paciente. Tem alguma contraindicação? Nenhuma contraindicação. Ele consegue trabalhar tudo que a ortodontia convencional, a ortodontia metálica trabalha. Com maior velocidade, 30% a 50% mais rápido que a ortodontia convencional. Porque o convencional, ele fica uns 2, 3 anos para mais, 5, às vezes 6. Minha mãe, acho que ficou de aparelho uns 10 anos depois de velha. Existem tratamentos mais longos, a depender da complexidade dos casos. E todos os tratamentos que podem ser feitos através do metálico convencional são feitos dentro da ortodontia transparente. A gente tem os recursos que a gente consegue utilizar, né? E esteticamente também ele é mais, como eu posso dizer, ele é mais... prático, né? Não é prático não, mas ele é mais usual, eficaz, né? Porque ele não fica aquele tanto de negocinho colorido que a gente tinha, aquele negócio metálico, parecendo um freio de cavalo. A gente usou isso, né? A gente sabe como é. De fato, a gente poderia estar aqui os três utilizando o aparelho transparente, o aparelho invisível, e ninguém provavelmente, se a gente não tivesse dito um pro outro que estava usando, a gente não perceberia. É muito discreto, é muito confortável, não tem como, não tem nada. É muito bom, é outra realidade ortodontia. Aquele sofrimento de, poxa, fica o alimento, engastalha no lábio. E até machuca bastante a bochecha, né? Eu não dependendo. cheguei a usar, não mas... tem isso mais. Não tem. E processo de higienização dele? Como é que é? Tipo assim... Plaquinha tá na boca. Na hora de você se alimentar, você tira a plaquinha antes. Higieniza sem a plaquinha. E para higienizar a plaquinha, pode ser com água corrente, escova... Meu Deus, mas é muito prático. É muito prático. Não tem... você não tem e a trabalho cada 15 a 20 dias você recebe um conjuntinho de placas novas para você dar sequência no seu tratamento. Criança pode utilizar? Existem indicações, sim. Mas normalmente a gente trata a ortopedia infantil, né? A ortopedia funcional de maxilares, com outra abordagem, né? Mas pode sim, também não tem limitação. Certo. Ele serve para tratamento de bruxismo também? Não, é um pouco diferente. Um pouco diferente. O tratamento do bruxismo é multifatorial, Lucas. O pessoal às vezes pensa que o bruxismo é só nervoso, é só o apertamento dos dentes. Às vezes, para quem está nos ouvindo e que não sabe o que é o bruxismo pode ser só o apertamento dentário,
como pode ser o ranger de dentes. E ele não é só um fator psicológico. Muitas vezes, na maioria dos casos, o bruxismo é abordado como tensão, como estresse. Mas existem fatores como a oclusão, que é o engrenamento dos dentes, que se não estiver balanceada, equilibrada, manda um comando para o cérebro procurar esse engrenamento, que ele nunca vai encontrar. E aí a pessoa começa a apertar. A falta de um dente ou mais pode levar a bruxismo e apertamento, justamente por esse mecanismo de busca do correto engrenamento. E essa falta do dente ou a má oclusão, o mau engrenamento por falta de ortodontia corretiva pode levar ao bruxismo. Existem fatores emocionais, claro, que a gente busca abordar, fatores sistêmicos, questão de sono, de ronco, de tensão nervosa, de postura. Ansiedade. Muita coisa que a gente aborda. Para encontrar isso no paciente, a gente trabalha uma anamnese, um questionário sobre a vida do paciente muito profundo, muito bem abordado e observação. O paciente nem sempre te relata tudo. É questão clínica, é questão de percepção. A gente precisa ter o tato, o feeling, para entender aquilo que está dito nas entrelinhas. Que o paciente não necessariamente nos expõe de imediato. E você vai buscando. E muitas vezes a gente conta também com a nossa equipe de apoio. As auxiliares de saúde bucal, o pessoal da recepção, a moça que ajuda a gente no cafezinho, nossos serviços gerais, porque eles conversam com o paciente. Aí quando vê o paciente solta uma história de vida que ele não contou para mim. E eu fico sabendo depois. E aí você começa a fazer essa abordagem. Ponto a ponto, você vai dando a afinação correta. E você consegue um resultado muito bom. Seja com o ajuste oclusal, seja com o encaminhamento para o psicólogo. Diversos tratamentos, laser terapia para aliviar, aplicação de toxina botulínica, botox, que as mulheres usam para expressão, a gente usa também para relaxamento muscular, para deixar o paciente mais confortável, para evitar dor. E é uma forma de abordagem do tratamento do sintoma, da dor, Sim. não do bruxismo em si, não da origem dele. Mas Entendi, é uma sim, forma sim. de Como abordagem. que funcionaria esse laser? O laser, ele trabalha dentro da musculatura e nas articulações. É um laser odontológico, ele tem a frequência para tecidos como os que a gente trabalha, ele é utilizado não só para bruxismo, mas também para tratamento de canal. Ele tem funções, ele tem função de reparo tecidual para quem tem afta, para quem deu uma mordida, para quem tem alguma ulceração, algum corte, ele serve também para isso. Mas ele serve para alívio de dor, a depender da regulagem que a gente aplica, da intensidade que a gente aplica a ele. E o botox seria no músculo? Sim, muscular. Mas isso geraria algum prejuízo de movimentação ou de... Tudo dosado. Para não haver prejuízo de mastigação nem nada. Tudo dosado. E fisionômico também não? De modo algum. O botox não faz preenchimento, é diferente do ácido hialurônico, né? Dos materiais de preenchimento que os harmonizadores orofaciais utilizam. Não é a minha área, mas ele penetra, né? Ele é absorvido pelo músculo, ele não fica retido. Então não tem uma alteração duradoura, né? Entendi. É bem rápido, ele já se desfaz. Nossa, né? interessante. Na localidade. Aí isso seria de acordo com a avaliação do paciente. Se não é da mordida errada, se não tem nenhum outro coisa, vai para esses tratamentos. O botox, como eu acabei de dizer, ele não trata o bruxismo em si. Mas Ele trata o sintoma de dor, o apertamento. Encontrar a origem do bruxismo é um trabalho mais profundo. A gente trata o sintoma com botox, com a laser terapia. Mas encontrar a origem psicossomática ou a origem oclusal, biomecânica desse processo é outra coisa. É mais profundo, mais longo, mais demorado. Não é um paciente que vai chegar no meu consultório hoje e vai sair com resultado, com tratamento já pronto, né? É criar amizade. Sim. É estabelecer relacionamento e relação com o paciente. É ter confiança para ele se abrir comigo. Para a gente poder falar de vários assuntos, para eu poder encaminhar ele para um psicólogo que faça um trabalho multidisciplinar, se este for o caso. E pelo que eu vi na clínica do senhor tem, a gente está até conversando assim, o senhor tem muito dessa preocupação com o psicológico do paciente no tratamento, né?
Como que é para o senhor trabalhar essa questão, tipo assim, do psicológico do paciente também junto? Por exemplo, você vê que um paciente saiu de lá com um implante, você vê que ele está mais feliz. Como que é para o senhor isso? É muito subjetivo, é muito percepção falar disso dessa maneira, Lucas, mas a grande satisfação que a odontologia me traz é realmente receber o retorno. Doutor, a minha vida mudou. E não é só porque a pessoa está na foto com um sorriso bonito. Seja para quem precisou do implante, para quem fez restauração, para quem fez clareamento, facetas em porcelana ou em resina. É emocional, é autoconfiança, é liberdade. Então, uma falha dental que apareça no sorriso, ela muda a percepção da pessoa sobre si mesma quando ela se olha de manhã no espelho. Poxa, eu tenho uma falha, ela vai ficar sorrindo, né? Segurando o sorriso na embreagem, né? Não vai. Não pode dar essa gargalhada gostosa que você deu. E acontece muito. E aí a gente reabilita o sorriso, reabilita a função estética, a função mastigatória, e a pessoa tem realmente essa mudança no ânimo, na autoconfiança. A função mastigatória tem outro reflexo interno, né? Questão de absorção de nutrientes, questão de possibilidade de se alimentar quando é uma falha dental mais extensa ou uma ausência quase que completa de dentes. Poxa, o senhorzinho adora comer torresmo. E ele não tem condição de comer um torresmo, porque de dentadura não vai. Não tem o que fazer. A gente reabilita com a prótese de dentes fixos ou com implante unitário, o senhorzinho sai de lá e vai direto comer um torresmo. É a primeira coisa. A gente recebe vídeo dos pacientes assim. E isso é muito gostoso, porque o ânimo do paciente volta, ele se alimenta melhor, ele consegue comer feijoada, ele consegue ir no churrasco de Dia dos Pais com o filho dele, ele consegue fazer tudo o que ele fazia há 20, 30 anos atrás, como que num passo de mágica. Um processo cirúrgico muito previsível, muito planejado, um processo protético de reabilitação que ele escolhe o formato do dente, a cor do dente, tamanho do dente. E ele fala, não, eu quero ter um sorriso de artista, eu tenho 65, 70, 80 anos, mas eu quero ter um sorriso de uma pessoa de 40, de 30, ótimo. É assim que o meu paciente vai estar satisfeito consigo mesmo. Mas eu recebo algumas senhoras, não, doutor, eu quero um sorriso que tenha mais relação com a minha idade. Então a gente já escolhe um dente mais delicado, porque ela é uma mulher, um dente mais alongado normalmente, numa cor mais próxima de uma pessoa com seus 50, 60, 70 anos. O dente muda de cor ao longo da vida. Então é tudo muito personalizado. O cidadão chega aborrecido, chateado, e sai dali há algumas semanas com um sorriso pronto. Puxa vida. Isso. Não tem presente melhor pra mim. Do jeito que você falou que você vai construir os dentes aí, eu vou tirar todos os meus aqui, vou pedir pra você fazer Nada igual um dente natural. O pessoal se esquece que dente é órgão. Então, às vezes, o pessoal fala, doutor, mas é um dente, vamos reabilitar isso de outro jeito, não tem jeito. Olha, a forma mais próxima que eu tenho de reproduzir um órgão dental é com implante. Qualquer outra solução não é tão fidedigna, não é tão fiel, não é tão próxima assim, não vai ser tão bom pro senhor. Aí o pessoal fala, puxa, dente é órgão. Dente não é só dente, é um órgão. E são vários os pequenos órgãos dentro da nossa boca. Aí cai a ficha, e aí a pessoa muda de vida. Aí a pessoa muda a percepção dela da odontologia. Odontologia não é resolver problema, não é tirar dor, não é extrair dente que quebrou. Poxa, vamos reabilitar. É mastigação, é fonação. Quantas pessoas a gente já não viu aquele tiozinho que a gente conhece na rua que fala soprano? Porque a prótese não fica bem fixa, não é bem adaptada. Sim. É fonação, é emocional. Fala soviana. E o aspecto emocional é o que eu mais percebi depois que eu comecei a atuar. Aqui na região eu atuei em muitas pequenas cidades. E esse pessoal mais simples, principalmente o pessoal da roça, na hora que muda da prótese móvel, da prótese removível para prótese fixa,
ou que tem apenas uma falha aqui de 2, 3 dentes, pessoal que deu um pouco mais de sorte na assistência odontológica pública, que hoje é fantástica. A Alfenas tem uma assistência odontológica pública incrível. Sim, inclusive com duas universidades. Referência no país, podemos ter certeza disso, é um modelo magnífico para a gente acompanhar. Então, aquele paciente que deu um pouco mais de acompanhamento, que teve uma família que instruiu ele, melhora anos e anos atrás, que repõe 2 dentes, o cidadão muda. O cidadão está noutra frequência, é muito gostoso ver isso. Você vê a vida voltando para ele. Vamos, sempre sem zoeira, sim, numa hipérbole sem ser hipérbole, né? Você vê a vida voltando para ele. É viver de frente. Sim. É o slogan da Hora Unique. Viva de frente. Não ter medo de nada. Não ter limitação para nada. Ter vontade e realizar. É muito mais do que só sonhar. É poder fazer. E aí a gente vai longe. Poxa, é um sonho poder ver essas pessoas assim. No setor público, como jornalista, eu atuei na relação governo-pessoas, governo-empresas. E eu tinha um pouco dessa facilidade de ajudar. Durante um tempo, a gente trabalhou em regularização fundiária lá no Distrito Federal. E, poxa, era muito emocionante, muito mesmo, poder entregar um título de posse de terra para uma pessoa que mora, às vezes, há 20, 25 anos numa chacrinha e não tem o título daquilo. Uma família de 5, 6, 8 pessoas que está ali e construíram a vida em cima disso. E que não tinham segurança nenhuma. Num paralelo muito direto, a odontologia me dá tudo isso com muito mais frequência e de uma maneira tão íntima quanto. É uma conquista da mesma maneira. Sim. É uma conquista. Né? Demais, é magnífico. E doutor, pode falar. A minha... Pra variar, você tá comendo, né? Também não tem como não comer, né? O bar, de repente, arrasou muito. Fernando, tá muito a turma aqui tá pulando solto. A minha família teve muito problema odontológico, que a infância deles foi na cidade interior de São Paulo, que a água, eu não vou lembrar agora qual que era o componente, mas que o dente esfarelava. Então, todos tiveram muitos problemas. E os meus tios agora, depois com 60 anos, colocaram o implante. E, tipo, a forma deles sorrirem, a forma deles se expressarem mudou. É muito bonito de se ver. E a minha tia, que ela é mais vaidosa, ela fala assim, olha, mudou de baixo também. Agora tem tudo. Então é muito gratificante. Acho que é realmente você voltar a sorrir. Olha só, que gostoso saber um relato desse, assim, né? Realmente é muito bom. Doutor, quanto que eu tenho que procurar para fazer um implante? Assim, o que é o ponto-chave, o X da questão? Eu preciso de um implante para fazer. Preciso estar na hora de eu fazer um implante. São indicações, Lucas. O implante dentário, ele pode vir para o paciente que já perdeu o dente, que já perdeu um ou mais e precisa reabilitar sorriso, mastigação e fala. Como ele é um recurso para quem teve uma lesão dentária de menor importância, de menor gravidade, uma cárie, mas que afetou realmente a polpa dentária, né, que é o núcleo do dente, de maneira bastante agressiva. Isso pode gerar uma lesão óssea, quando o dente amolece, alguma coisa assim. Então tem indicações. Clinicamente que a gente encontra isso, né? A gente tem outros tratamentos anteriores ao implante, no caso das lesões menores, que são o tratamento de canal, a reabilitação por coroa, né? O pessoal conhece muito falar de coroa. Botou uma coroa no dente. Tem tudo isso antes do implante. Mas o implante, ele tem indicações muito claras. E ele é um mecanismo muito bom para isso. Ele não é 100% tão maravilhoso quanto o dente que Deus fez. Mas é o mais próximo que a gente tem. É difícil eu dar uma lista para você de situações. Em geral, ele substitui algo que foi perdido ou que não tem outra condição de ser reabilitado, outra forma de ser reabilitado. E ele precisa trocar ou você colocou fica? O implante, depois que ele cicatriza no osso, né, o fenômeno de ósseo-integração, ele tem uma longevidade indefinida, né, pro resto da vida normalmente. Vai depender do cuidado do paciente. Do cuidado do paciente. E que ele vá ao consultório do cirurgião que fez o implante dele, ou de alguém da confiança que tenha condição de fazer isso, para fazer uma manutenção mensal, semestral, aliás, anual, que ele acompanhe essa manutenção
com bastante afinco. Da mesma maneira que ele deve acompanhar a manutenção dos dentes dele no dia a dia em casa, dos dentes naturais, semestralmente ou anualmente, que ele procure o implantodontista, o dentista, para fazer uma manutenção no implante. De que maneira que é feito? O implante, ele é um parafuso que entra no osso e tem a parte que reproduz o dente, né? Essas duas partes, elas são conectadas ou por um parafuso que liga os dois ou por uma cimentação adesiva. A gente faz a retirada da coroa e faz a higienização do colar do implante, que é a parte que está acima do osso e abaixo da gengiva, que a gente não consegue ter acesso na escovação em casa, que a gente não tem acesso com o fio dental. Essa limpeza evita de haver inflamação, infecção e de perder o implante. É esse o ponto-chave. Essa manutenção faz com que o implante permaneça saudável dentro do osso, que o osso em volta do implante esteja sempre saudável. Esse é o ponto. Tem algum teste para ver se a pessoa pode ter rejeição a esse implante ou não? Muito difícil saber. Não existe nada que indique sobre rejeição de implantes tão claramente assim. A gente sabe que o implante ele é totalmente compatível com o organismo humano, que ele é totalmente compatível com o osso. Ele é feito de um metal chamado titânio, que não reage ao organismo. Então ele não infecciona, ele não enferruja, ele não inflama. Ele é totalmente biocompatível, como a gente chama. Então a chance dele ósseo integrar, dele cicatrizar bem no osso é superior a 96%. Fatores sistêmicos, como medicação, alguma doença crônica, dificultam. Hábitos como o tabagismo, o cigarro, também dificultam essa osseointegração. E a má higienização é o primeiro fator que vai comprometer a estabilidade do implante. Falar em rejeição, acho que não é o termo mais legal, mas da não permanência do implante no osso. O organismo não rejeita, porque o implante não reage. O organismo não vai reagir a um implante. Ele é totalmente biocompatível. Entendi. E a partir do momento que você detectou que precisa colocar o implante, quanto tempo para finalizar o paciente, para ele sair com o seu implante feito? O implante completo, você diz, com o dente. Em alguns casos específicos, a gente consegue realizar isso em 72 horas. Jura? Pacientes que têm uma condição sistêmica boa. 72 horas para ele sair com o sorriso zerado. Sim. O paciente tem uma condição sistêmica... Meses. Eu tava pensando, tipo assim, a papo de 2 meses no mínimo. Paciente com condição sistêmica legal, sem problemas de saúde, sem medicações paralelas, a gente consegue sim fazer a instalação do implante no osso e a instalação da coroa protética em até 72 horas. Já da definitiva, é o processo que a gente chama de carga imediata. Tem alguns outros fatores, alguma relação de itens que a gente precisa seguir para conseguir fazer isso, mas é possível. Muitos casos, talvez a maioria dos casos, de 4 a 6 meses o implante está ósseo integrado, bem cicatrizado, e aí em 4 a 6 meses a gente já consegue colocar a parte protética, a parte do dente em si. É o prazo que o pessoal tem mais na cabeça. Implante dura de 6 meses a 1 ano para ficar pronto. Porque coloca um provisório e depois o permanente. Isso. O provisório a gente já tenta colocar no dia da cirurgia mesmo, né? No dia que a gente opera a pessoa, a gente já tenta adaptar o provisório no mesmo dia, para ela não ficar sem um elemento, né? Seja total ou seja unitário. Sim. Mas o definitivo mesmo, quando esse implante não permite, quando a cirurgia, quem dita isso para mim se pode ou não em 72 horas, é o resultado da cirurgia. Se o implante deu aperto no osso com a carga mínima preconizada, eu posso colocar o dente em cima, o dente protético. Entendeu? Mas com toda tranquilidade, 4 a 6 meses. E quando não dá para pôr o provisório, como é que se faz? Tipo assim, não consegue fazer essa carga provisória, como é que faz? Carga imediata e carga provisória não, são 2 termos distintos. Tá. Carga provisória não tem. O dente provisório, ele não vai em carga, ele não vai no parafuso, entende? A carga imediata é o dente sobre o parafuso, de imediato. Sim. O provisório, nem sempre a gente vai colocar ele sobre o implante em si, sobre o parafuso. O provisório ele vai estar apoiado em outros dentes, ou ele vai ser uma prótese total não apoiada sobre o implante para esperar essa cicatrização.
Blow my mind total. Agora eu peguei a ideia. São duas estradas. Sim, entendi. Uma estrada nós conseguimos a força necessária de torque do implante no osso. Beleza, podemos colocar a prótese definitiva sobre o implante hoje. Pá! Aí já parafusa. Ok? A outra não conseguimos essa carga total. Então nós vamos de provisório. Se for um unitário, ele fica ancorado nos dentes vizinhos. Se for um dente só. Se for uma prótese total, o protocolo dentário que substitui a dentadura, a gente vai usar uma prótese bem semelhante a uma dentadura, que é a prótese provisória, até que haja a cicatrização. Duas estradas, dois caminhos. Entendi. Agora... Duas técnicas distintas. Não, é porque na minha cabeça era tipo assim, o provisório era tipo assim, era uma carga que você colocava lá e você só trocava, entendeu? Não. Tipo, esperava ficar pronto o definitivo. Senão não teria sentido. Só trocar isso por conta do material que seria feito do dente. Não, perde um pouco o sentido. É pela questão da osseointegração, da cicatrização do parafuso do implante no osso do paciente. Explodiu a minha mente, peraí, que eu ainda tô no estado do blow my mind aqui, cara. Nossa. Cara, a odontologia é linda, cara, bicho. é muito pica, é uma ciência muito Não, bacana. E é muito engraçado porque, tipo assim, eu sou juiz leigo lá em Guaxupé, então, tipo assim, eu trabalho no juizado de pequenas causas. E vem pra mim várias dessas causas sobre implantes odontológicos. Pararam um pouco. Sobre implantes odontológicos. E eu ficava vendo lá, provisório, detalhe, aqui é fixo. E eu não tava entendendo nada. Agora eu tô apto pra fazer o julgamento dele. Depois de ter feito 5, Depois de ter feito... Não, aí quando é assim, a gente extingue por necessidade de perícia. No juizado de pequenas causas não tem perícia, então a gente extingue. Mas agora eu estou apto. Agora eu não vou extinguir os julgamentos. Agora eu vou dar o definitivo. Vou te indicar um dentista advogado lá de Belo Horizonte que trabalha com essa parte jurídica, criminal, de legista. Ele é legista também da Polícia Civil. Para você acompanhar. Ricardo Nazar, um músico completo, violonista, fantástico. E da área do direito odontológico. Incrível, completo. Fantástico, cidadão ótimo. Esteve aqui conosco, aqui em Alfenas. A minha mulher é professora de pós-graduação aqui em Alfenas. E a gente trouxe ele para uma aula como professor convidado. E foi incrível. O rapaz é um senhor, né? Com todo respeito, rapaz. Né? Porque ele é muito jovial, muito sério, mas muito jovial. É uma enciclopédia, é uma bagagem. São muitas histórias que os anos vão passando, mas que a estrada dele como músico também vão trazendo para ele, né? Já tocou com grandes nomes e entende muito de leis. De leis. Uai, não, esse homem é completo. O homem é dentista, é um cara advogado, bacana. Legista, ainda toca um violão? E toca demais, viu? Brinca comigo, não. Ricardo Nazar, pode procurar. Eu sou advogado também toco violão, mas eu vou trazer esse cara, senão eu vou ficar todo assim. Ele é da humildade. Já que eu vou convidar. Pode convidar ele pra mim, Cris, que eu vou ficar meio sem jeito. Fica brocochô, não. Eu vou ficar brocochô. Vou convidar e colocar na observação. Isso, Pra gente tirar bastante. Não, pode tirar durante o programa, esquenta a cabeça. Mas eu não sabia que pra você precisava entender de todas as outras áreas. Achei que tivesse alguém como apoio. Não, tipo assim, porque assim, no juizado de pequenas causas não existe perícia, então a gente tem que extinguir o processo, né, por necessidade de perícia. Mas quando é assim, o juiz ele manda isso para um perito, que é o caso do legista, né? Aí o legista vai fazer a perícia e vai dar, vamos supor, questão do implante ali. O implante deu errado, foi por culpa foi por mau cuidado do paciente ou foi por mau cuidado do dentista? Assim, bem amplo, assim, bem simplificando. Aí, o perito vai dar isso, entendeu? Aí, com isso, o juiz julga. Isso, entendeu? Entendi. O perito é a pessoa que tem um conhecimento técnico sobre o assunto que está sendo debatido, né? Isso. Entendi. Aí, como eu não posso, o juiz, ele só entende de lei, não entende de parte odontológica, a gente manda esse perito, o perito vai dar o veredito dele, entendeu? Entendi. Doutor, e esse processo, ele dói? Por ser uma cirurgia, tem todo um... Voltando no implante, né? Isso. Não. Dor mínima de um procedimento cirúrgico, como um procedimento cirúrgico deve ser encarado, é algo sério. O pessoal às vezes não leva tão a sério um procedimento cirúrgico, odontológico, é dentista. Não, peraí. É uma vertente da área da saúde que tem muito estudo por trás. Então, é previsível que haja um pouco de dor? Sim. Gera um inchaço igual tirar o siso? Muito menor. Muito menor. Nossa, porque eu fiquei parecendo um fofão quando eu tirei. Eu tirei os 4 de uma vez. Em geral, muito menor.
A cirurgia para implantes, ela tem uma movimentação de tecidos moles, de gengiva, bem menor, no caso do unitário. No caso do protocolo, da prótese total, fixa, sim, aí a gente já tem uma movimentação maior. Mas o osso, ele não é inervado, né? A anestesia odontológica, ela permeia o osso por difusão, né? Ela se espalha ali. E as terminações nervosas que passam pelo osso, elas também vão estar anestesiadas. Não é só a gengiva que vai estar anestesiada. Sim. Então é muito confortável para o paciente, porque ele vai ter uma medicação prévia, uma profilaxia. É isso que eu ia te perguntar agora. Uma profilaxia, seja antibiótica, seja para dor, antes da cirurgia. Ele vai passar o procedimento anestesiado, com o anestésico mais indicado para a condição de saúde dele, para a condição sistêmica dele, dadas as especialidades de cada paciente, diabético, hipertenso, cardiopata, gestante. Gestante também pode fazer se for necessário. Óbvio, a gente tem o período correto para isso, mas... E como não é um procedimento com tanta urgência, é um procedimento eletivo, que a gente chama, agendável, espera passar, mas pode se ela quiser. Então a gente consegue fazer essa anestesia com o melhor anestésico para cada caso. Tem o analgésico, né, o remédio para dor, que vai acompanhar o paciente por 3 a 5 dias após o procedimento. E depois desse tempo, que o processo inflamatório ali de reparo já está estabilizado, já está estabelecido, não é para se ter dor. A dor não é para permanecer. E não é nada de outro mundo também. É um negócio bem mais controlado, porque é uma cirurgia planejada, muito previsível, diferente do siso, que você encontra ele ali na radiografia ou na tomografia. Você pode planejar ao máximo, mas na hora que você expõe o elemento, que você faz o acesso, é outra conversa. A cirurgia de implante, ela é totalmente planejada. A gente consegue fazer ela até com guia cirúrgico em 3D, sem precisar fazer corte nenhum. Sério? Meu Deus. O único ponto de corte seria o buraquinho do implante, mais nada. A gente tem toda essa tecnologia para isso. E a gente executa isso na hora única, se for do desejo do nosso paciente. Existem indicações clínicas que a gente pediria, mas pacientes, não, doutor, eu não quero cirurgia com corte. Beleza. Temos a cirurgia guiada 3D. A recuperação é muito mais rápida. Sim. Você já pode trabalhar no dia seguinte. A gente pede 2 a 3 dias, sempre, pelo menos. Sim, de repouso. Mas sim, é uma recuperação Tranquila. bem mais tranquila. No caso de pacientes diabéticos, precisa ter um acompanhamento, dependendo do nível glicêmico, também não pode passar por esse procedimento? Existem limites para todos os procedimentos odontológicos eletivos. Seja de glicemia, seja de pressão arterial, correto? Mas a gente trabalha tranquilamente com o paciente diabético, ele estando controlado, né? Seja com o antiglicemiante, seja com a insulina. A gente planeja a cirurgia dele conforme a demanda. A gente pede exames de coagulação sanguínea, que em geral vão estar alterados no diabético, para saber o tempo de coagulação dele, para saber se está dentro dos limites, dos padrões de referência que a gente precisa para operar o paciente. Sim, Certo? Gente, todos os medicamentos pré e pós-operatório a gente tem na Santa Maria, viu? Claro, Só manda mensagem pra gente que, dependendo do medicamento, a gente entrega no conforto da sua casa. E, doutor, o senhor chegou a falar também da questão da gestante, né? A gestante, ela, como o senhor disse, é um procedimento eletivo e ela pode fazer isso depois. Para a mulher que está em estado de amamentação, ela pode fazer também ou ela tem que esperar esse estado de amamentação passar? A lactante, ela não tem necessidade nenhuma de aguardar. Existem medicamentos que a gente sabe que a gente deve evitar no processo de lactação por conta do bebê, porque ele vai ser excretado também pelo leite materno. Então a gente faz a escolha correta do medicamento para cada procedimento, não falando só do implante dentário, falando de todos os procedimentos que a odontologia ela oferece e realiza. A gente faz a escolha correta do medicamento para evitar tanto o desconforto para a gestante, para a lactante, quanto qualquer prejuízo que possa acontecer para o bebê, para o recém-nascido. Isso vale também para o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre de gestação. Existem medicamentos que só podem ser utilizados no segundo, outros que não podem ser utilizados no último. Sim. Existem indicações. Mas se ela não quiser, tipo assim, eu vou ter que esperar para fazer o implante. Não, ela pode já fazer, tranquilo, sem problema.
Ah, não, então é interessante. Quem estiver precisando, né, de implante, que quiser vir Porque lá, vai basicamente, por uma cirurgia de implantes, a gente vai precisar de um antibiótico e a literatura traz pra gente muito conhecimento de antibiótico terapia para gestante, para lactante, sem problema. Conhecimento total. E de analgésico, remédio para dor. Que por mais que seja tão banal o uso no dia a dia, existem algumas poucas limitações que a gente segue também, pronto, acabou. Ela sendo uma paciente saudável, normal, não tem por que não realizar. Sim, não tem contraindicação. E quais são os implantes que o senhor coloca lá na sua clínica mesmo? O senhor citou no começo? Quais são eles? São as modalidades, né? Seria um implante unitário que substitui um dente, né? É como se fosse essa garrafinha de molho assim. É o contrário, né? O implante e a coroa, né? E o implante do tipo protocolo, que é a prótese fixa de dentes fixos. Que são de 4 a 6 implantes que sustentam uma arcada com todos os dentes para substituir uma dentadura. Normalmente é para quem já usa uma dentadura ou para quem tem poucos dentes, 3, 4 dentes remanescentes. Ela substitui a arcada inteira, né? Já me perguntaram, doutor, mas 4 implantes segura uma prótese total assim, tranquilamente? É uma técnica já com 30, 40 anos. Eu achei que precisava colocar um para cada dente. Não tem essa necessidade. Se a gente for substituir um dente, sim, a gente põe um implante. 2 dentes separados, um implante cada ponta, correto? Mas no caso da prótese total, você não precisa disso. De 4 a 6 implantes, você sustenta uma arcada inteira, seja ela superior ou inferior. Seja prático. Superior ou inferior, sim. E seguro, correto, tranquilo, com total previsibilidade de técnica e de processo. Entendi. Ô, doutor, com relação, se for um implante unitário, com relação à variação da cor ao longo do tempo, com relação aos dentes naturais, tem uma diferença muito grande? Quem escurece é o dente natural. Quem muda de cor é o dente natural. A gente trabalha, né, com o dente protético em porcelana. A porcelana ela tem cor estável. Fica Intacta, ela não muda de cor. Ela pode sofrer um manchamento externo, né? Que com um processo de polimento a gente recupera ela igualzinha ela era. Ok? A gente prevê a cor, a gente escolhe. O paciente chega para mim, eu preciso colocar um implante ou 2, mas eu quero clarear meus dentes. Beleza. A gente clareia o dente do paciente antes, vê a que tom o dente natural do paciente chega. Existe uma limitação de cada indivíduo, de cada organismo. Chegamos na cor que a pessoa quer ou no limite que a gente consegue chegar, e falando em clareamento odontológico, e aí a gente determina a cor do dente do implante. Todo um processo, um cronograma a ser seguido. Tem, pra tudo na vida tem, não ia ser diferente para implantes. Aquelas questões de café, Coca-Cola, cigarro, essas coisas podem manchar o implante também? O implante de porcelana, ele não vai mudar de cor. Pode ter um manchamento, como eu disse, externo, extrínseco. Sim, acontece, principalmente no caso do tabagista. No implante acrílico também existe um manchamento externo, que o implante acrílico é o mais comum para as próteses totais. Porque ele é mais leve, então ele fica mais confortável quando a gente vai substituir uma arcada inteira. No unitário, como ele é um só, não muda tanto, a porcelana é muito mais resistente, entendeu? Então todo esse manchamento, ele está sujeito, mas ele é reversível na imensa maioria dos casos. Isso vai da qualidade do acrílico que a gente usa no caso da prótese acrílica. E a gente trabalha só com as referências do mercado, né? Para evitar esse dissabor para o paciente. Poxa, coloquei há 1 ano, 2 anos o meu protocolo com o doutor Eduardo mudou de cor. Não, comigo isso não acontece. Não é para acontecer, pelo menos, né? Se acontecer, a gente vai tentar entender por que aconteceu, como reverter, como contornar a situação, ou não tem jeito. Foi um erro de laboratório, um erro de material, alguma coisa assim, que não estava no nosso controle. A gente tem que substituir, né? Porque a gente está vendendo a qualidade da não mudança de cor, do não manchamento, da não quebra. Sim. Né? E os cuidados que o paciente tem com o implante é o mesmo que ele teria com o dente natural. Escovação, tudo aquilo que é normal do dente natural. Isso, escovação. No caso do implante unitário, dá para passar fio dental numa boa. Na prótese, dentes fixos, tipo protocolo, não tem como. Mas a gente indica um equipamento que faz uma limpeza com um jato de água. A pessoa pode ter em casa, é bem acessível, super acessível.
que faz a limpeza do espaço entre a gengiva natural do paciente e a prótese. Então já contribui muito para evitar mau hálito, para evitar acúmulo de alimento, de placa bacteriana. E para facilitar a vida do paciente também, claro. Porque ele precisa ir fazer a manutenção do implante, porque não é possível em casa a gente fazer essa limpeza que nem eu disse lá no começo, dessa região que fica entre o osso e a gengiva, que é o que a gente chama de colar do implante. Isso não tem como fazer em casa. Mas na hora que ele chegar lá, a parte que está acima da gengiva vai estar 100% legal, vai estar 100% higiênica. Para a pessoa que colocou um implante unitário e precisa de um aparelho após para os outros dentes, é possível? Atrapalha? O implante ele não vai movimentar. Essa limitação existe. Como Deus é perfeito e a gente não consegue reproduzir, o dente humano, o dente natural, ele tem condição de se movimentar. Já o implante, não. Então, em casos que a pessoa quer colocar o implante já, a gente faz o planejamento reverso. A gente vê qual que é a posição final que esse dente vai ficar, que esse implante vai ficar. Se sendo possível, a gente instala ele nessa posição final e vamos trabalhar com o alinhador invisível, que me dá a previsibilidade do tratamento ortodôntico. Que eu já sei como vai ser o final. Através disso, eu crio a guia cirúrgica, volto naquela guia 3D que eu acabei de falar, que vai me colocar o implante na exata posição que ele vai ter que ficar após o fim da ortodontia. Nossa Senhora. Então você já projeta isso tudo. Eu projeto isso tudo. A anamnese inicial fez toda a diferença. A gente tem a primeira consulta, que é uma consulta de avaliação, que você já deve ter passado por consulta de avaliação. Depois eu tenho uma consulta de saúde, que é essa anamnese, que eu vou atrás da história médica do paciente. Só que desde a avaliação até a primeira consulta clínica, que o paciente vai fazer uma profilaxia, uma limpeza, uma restauração, ou que vai ser um preparo cirúrgico, alguma coisa, eu já estou planejando o caso até o fim. Então, todo esse tempo que eu despendo com o paciente é para entender a demanda dele, a necessidade que ele tem. Aquilo que vai satisfazer não só a minha obrigação como cirurgião dentista em reestabelecer função, estética e saúde, mas também aquilo que ele quer. Ele falou, doutor, eu não quero, em hipótese alguma, qualquer outra solução temporária. Eu quero colocar o implante e fazer ortodontia depois. Não é o caminho mais comum? Não. A gente faz normalmente ortodontia para depois o implante. Mas existe esse recurso do planejamento reverso, que a gente vai colocar o implante na posição que ele precisa ficar, faz toda a ortodontia e a prótese vai vir e encaixar por cima. Isso perfeito. Gera um desconforto ali na hora pro paciente ou não? Por exemplo, como ele vai ter que fazer um implante antes da ortodontia, isso não geraria um desconforto pro paciente? Não tem motivo para isso. A gente trabalha com a odontologia da maneira mais correta, da maneira mais moderna possível, com todos os recursos que a odontologia nos traz. Todos os cursos possíveis, todos os aprendizados, capacitações que existem na nossa área, a gente sempre busca fazer para poder fazer isso. Questão de planejamento é o que muda. Questão de conforto para o paciente é sempre o máximo possível dentro do tratamento que ele necessita. Então ele pode fazer tranquilo que isso aí não vai dar nenhuma dor de cabeça para ele. Não. Estando tudo bem planejado, sendo possível. A gente terminando o planejamento e falando, olha, é viável? Pode realizar. Se a gente encontrar alguma limitação, a gente fala, olha, não tenho como fazer, por enquanto. Não faço dessa maneira. Eu não vou colocar o paciente em risco, meu nome em jogo, para satisfazer o ego dele. Não, peraí. Não tem como. Você está se consultando comigo, sou eu quem vai te orientar. E vamos nesse barco juntos, estou contigo para o melhor para você. Diferente do que for o ideal, o correto e o melhor, não dá para fazer. Certo. Entendi. Doutor, e com tanta tecnologia, por que ainda tem tantas pessoas usando dentadura? Por falta de indicação de implante ou porque o custo é um pouco mais elevado? Cris, tem muita pessoa que nunca ouviu falar da prótese de dentes fixos, da prótese protocolo. Eu recebo algumas pessoas ainda em Alfenas, que é uma referência nacional para odontologia, que nunca ouviram falar. Eu conheço casos muito mais frequentes em outras cidades
que nunca ouviram falar. Eu não sabia que eu podia me livrar da dentadura. Ou fiquei sabendo porque meu vizinho, meu parente, meu compadre fez, e eu também quero, mas só fiquei sabendo esse mês. Questão de custo. É óbvio que é um procedimento mais custoso, mais oneroso do que uma dentadura. Porque basicamente eu vou precisar de 2 dentaduras, uma provisória e uma definitiva, mais os implantes, mais a cirurgia, mais o tempo de planejamento. Com medicação, se necessário. Sim, é uma fração do valor, mas sim, claro, a gente administra a medicação pré-cirúrgica na clínica. A pessoa não precisa se preocupar em levar um medicamento. Ela vai sair de lá com a prescrição, mas lá ela já vai receber toda a medicação adequada para ela naquele momento. A gente trabalha com o planejamento. Hoje de manhã, atendi uma paciente que ela falou, olha, doutor, eu não tenho dinheiro para te pagar isso dessa maneira à vista. Eu falei, olha, então vamos trabalhar planejado? A senhora é jovem, está com 63 anos, 64 anos. Vamos organizar o seu orçamento e a gente faz a sua cirurgia daqui a alguns meses e entrega a sua prótese daqui a alguns meses. É o planejamento cirúrgico, é o planejamento financeiro. Se organizar, todo mundo sai de sorriso pronto. Não é por limitação financeira. Sim. Claro, a gente entende. Tem pessoas que têm uma condição bastante limitada. Não vou falar que é para todo mundo. Não é para todo mundo. É um serviço que não tem no setor público e a dentadura existe no serviço público. É bem diferente, eu entendo. Nem nas a universidades realidade. está disponível? Porque eu sei que tem muitos atendimentos. Raramente a gente encontra implantes nas universidades. A disciplina de implantodontia durante a graduação ela é muito mais teórica do que prática. A gente aprende conceitos, a gente aprende o funcionamento disso tudo, a biologia envolvida, mas não é uma prática tão intensa. Em algumas faculdades, sim, mas não é o mais comum. A implantodontia ela é mais forte como especialidade. Nos cursos de especialização, o pessoal encontra normalmente pelo custo de material. O custo da cirurgia em si sai elas por elas entre o aluno e a instituição. Sim, sim. E o paciente paga o custo do material do que vai ser realizado. Sim. Aí tem. Mas também não é não consegue atender a todo Sim, mundo, né? Com certeza. Claro. Doutor, o senhor falou, né, que abriu hoje, você tem uma clínica, hoje o senhor é empreendedor, né? Tá ali no mundo dos negócios. Tem esse caminho também, né? Tem esse caminho assim, do empreendimento. Como foi para você abrir a sua clínica primeiramente? Quais foram os primeiros passos que o senhor teve que dar para ali para você começar? Tipo assim, quero abrir a minha clínica, preciso abrir a minha clínica. Lucas, eu venho de uma família de dentistas. O meu pai é dentista aqui em Alfenas há quase 40 anos. A minha mãe dentista e foi professora na Unifal durante quase 30 anos. A minha esposa, dentista. Meu sogro, Deus. dentista. É um esquema de pirâmide. É quase isso. Um monte de primo. Você fugiu pro jornalismo só pra fugir um pouquinho? Era só para dar uma oxigenada na cabeça. Uma válvula né? de escape. Vamos parar de falar de como, dente um pouco. Vamos ver como é que é, né? Porque o almoço em família no domingo era sobre odontologia, não tinha o que fazer. Meu Deus. Réveillon, a gente ia lá para perto da tua cidade, né? A gente tem um braço da família no interior de São Paulo. Todos os primos são dentistas. Meu Deus. Grandes dentistas, cirurgiões, bucomaxilos excelentes, protesistas, ortodontistas conhecidos. Então, o bate-papo do fim do ano era odontologia, era equipamento novo, era curso, era discussão de caso. Eu não tinha muito como fugir disso. Mas para chegar na clínica, quando eu fui fazer a odontologia, já mais maduro, eu já sabia o caminho que eu queria trilhar. Eu ainda não tinha muito bem definido se eu ficaria em definitivo em Alfenas. Mas eu sabia que para eu ficar aqui em definitivo eu precisava fazer diferente. A minha mulher tinha um consultório dela, ali na Zé Dias Barroso, Sim. chegando ali na praça. Meu pai com o consultório dele estabelecido ali na Afonso Pena também há anos, pertinho da Santa Maria. Claro. E eu sabia que na base do consultório, eu já mais maduro, eu precisaria de um tempo de maturação do negócio muito maior. Então eu entrei na faculdade sabendo que eu queria uma clínica odontológica
bem formatada, maior, que oferecesse odontologia de ponta a ponta. Então foram pelo menos os 4 anos da faculdade de pesquisa sobre o assunto, principalmente sobre franquia odontológica. A Oral Unique é uma rede de clínicas odontológicas, é uma franquia. Somos quase 280 clínicas ativas no país hoje e 500 unidades vendidas, ou seja, 220 em implantação. Nossa. É uma rede lá de Santa Catarina, muito bacana. Convido todos a conhecerem, a ir lá tomar um café comigo. Então esse processo de estruturação vem desde antes. Vem desde antes de eu definir a odontologia como um caminho profissional. Que eu sabia que eu tinha facilidade, eu não sabia que eu tinha toda essa vocação, que eu teria tanta satisfação. Tá no sangue, né? Eu ia falar isso agora. Não tem muito como fugir, né? Não tem muito como fugir. E até estabelecer todo esse processo, foi muito estudo. Foi muitas e muitas horas, muitas e muitas noites de leitura, de pensar, de organizar, de planejar, de botar tudo no zero e falar, não é esse o caminho, vamos começar, vamos procurar. Né? Então foi isso. Sobre vocação tem umas coisas legais, né, que a gente não percebe quando criança. Antigamente, bem antigamente, meu avô contava, tal família é de torneiros, tem a família dos chaveiros, naquela família ali todo mundo é bom pedreiro. É uma família de bons farmacêuticos. E o mundo moderno, esse acesso toda à tecnologia, acaba facilitando demais a gente a escolher áreas que a gente tem interesse. Mas o dom, a vocação que vem no sangue, esse a gente não tem como fugir para a vida inteira. Vem do berço, né? Sim. Esse a gente um dia vai se encontrar com essa vocação novamente, por mais que em algum momento a gente tenha transpassado ela e deixado ela de lado. Sim, sim. Esse planejamento faz total diferença, né? Porque se você vê se fosse a sua primeira faculdade, primeiro você cursa, depois na hora que você tá acabando, para onde eu vou, qual que é a área, você já tinha tudo programado. Eu já tinha quando eu comecei a faculdade. Nossa Senhora. Eu tenho amigos que eu fiz na faculdade, né? Mais jovens que eu. E que lá no primeiro mês, no segundo mês de faculdade, em conversas, perguntaram o que eu ia fazer. Eu já tinha essa ideia. E a gente foi no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, lá atrás. Lá no começo da minha faculdade. Foram 2 colegas comigo. Eu fui de carro. Vamos comigo, vamos lá. Eu nunca tinha ido, né? E eu já fui para buscar franquia, eu já fui para buscar modelo de clínica odontológica, sistema de gestão, sistema interno, tecnologias. Então era um negócio que eu já sabia onde é que eu ia começar. Não sabia como que eu ia fazer, eu não sabia como que eu ia levantar todo esse processo e como que eu ia estruturar isso, e nem seria em Alfenas. Durante muito tempo eu busquei cidades aqui na região, ou às vezes cidades bem mais longe. Cheguei a cogitar Mato Grosso, cheguei a cogitar ir para o sul do país, voltar para o Distrito Federal, para Goiás, que eu gosto tanto do Centro-Oeste. O Goiás é bom, hein? Eu gosto. Eu adoro Goiás. Goiás é bom demais. Sô. Eu tenho primo que mora lá em Goiânia, eu tenho amigos na região de Mineiros, em Goiás, tenho um grande amigo lá. E para o sul também é muito bom, né? Eu me identifico muito com o jeito de pensar do povo de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas estar em Alfenas é um sonho que eu não imaginava ser possível de uma maneira tão completa. Perto dos meus pais, perto da minha avó, que ainda é viva, junto da minha mulher e dos meus filhos, da minha sogra, que é uma senhorinha super bacana, e dos amigos que a gente tem da vida inteira. Pô, eu sou nascido aqui. Estar aqui, conhecer, reconhecer pessoas, às vezes os amigos do meu avô, que já não está mais entre nós, que era farmacêutico. Falam, nossa, Eduardo, quanto tempo que eu não te via, e é uma delícia encontrar essas pessoas. Chega às vezes paciente, Eduardo, eu sei. O senhor que chegou aqui e descobriu que era filho do Bento. Pois é, desse jeito. Então... É gratificante, né? Cara, é incrível. Alfenas, eu sempre soube que Alfenas era bom, mas Alfenas comigo tem sido generosa demais, e eu tenho que agradecer a Deus todos os dias por isso. E agradeço de joelhos todos os dias. Antes de eu sair lá da clínica,
E quando chega em casa, às vezes sai da clínica de madrugada mesmo, emenda o dia e não tem o que fazer, é assim mesmo, o processo é esse. Depois do atendimento clínico, depois do planejamento, tem a parte de escritório, tem a parte de comunicação, de marketing, de compra de dental que a gente precisa organizar, e é isso mesmo. Mas agradeço a Deus todos os dias por estar em Alfenas, perto de pessoas que eu gosto tanto, de encontrar pessoas que são da minha terra, que compartilham dessa poeira que a gente carrega no corpo, que compartilham comigo. De pessoas que me viram lá atrás, 15, 20 anos atrás, 25 anos atrás, e que hoje falam, nossa, eu já era adulto e você está aqui junto hoje de mim, olha que legal. E reviver amizades, reviver histórias, é muito bom. Falei com o Alisson, né, que a gente precisa trazer para o Cefragô pessoas icônicas de Alfenas. Tem pessoas muito incríveis aqui, com histórias maravilhosas, com muita bagagem, para colocar. E Alfenas é isso, é vibrante, é muita energia boa, é muita gente bacana aqui, cara, é muito bom, eu agradeço todo dia. E essa mudança de mindset sua, entre, tipo assim, você foi jornalista no setor público, né? Sim. E aí depois você vem pro setor privado abrindo uma clínica própria sua ali. Como é que foi essa mudança de mindset para você? Tá, vamos organizar como que eu vou te responder. Você Foi, gostei demais, eu gosto disso, eu gosto de ir lá. Como eu caí no setor público, a minha pós-graduação em jornalismo, ela é focada para a área de relações institucionais, relações de governo e empresas, relações de governo e instituições. Então, na verdade, eu entrei pela porta errada. Eu fiz essa pós-graduação para ir para o setor privado, para as multinacionais, para as grandes empresas. Mas eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, 20 e alguns. Não tinha tanta experiência de mercado, era um bom comunicador, tinha uma bagagem teórica show, mas não tinha mercado. E aí o setor privado não absorveu. Porque a minha pós-graduação, a minha especialização, numa área que ainda não é, até hoje, legalizada no Brasil, que é a área de lobby. O lobby é legalizado nos Estados Unidos, existem as diretrizes que ele precisa seguir. Se fugir disso é ilegal, mas no Brasil não tem regulamentação, então a gente trata só como RELGOV, Relações Governamentais. Então é uma área para os peixes grandes. É uma área que no setor privado, nas multinacionais, nas empresas, quem faz não é o especialista em RELGOV, às vezes é o diretor, às vezes é o assessor de imprensa. Não tem um setor tão específico para isso, ainda está em maturação. Né? Eu cheguei, na época que eu estava pensando em retornar para Alfenas, eu tentei, conversei com as empresas da cidade, com as multinacionais, que eu sei que precisam dessa parte de relações, de compliance, que é transparência. Beleza. Então eu entrei no setor público por uma falta de porta para entrar no setor privado. E no setor público a competência de trabalho manda muito, mas a relação interpessoal ajuda bastante. E, poxa, a gente se deu bem aqui, a gente não se conhecia, a gente se deu super bem. E foi mais ou menos assim. Eu me dei super bem com uma equipe de governo, as ideias fluíram muito bem. Na época era o Rodrigo Hollenberg lá em Brasília, uma equipe super bacana, com mentalidade muito boa, muito aberta, pouco engessada. Me chamaram para compor a equipe. Então, beleza, entrei para o setor público dessa maneira. Mas a cabeça funcionava como privado já desde criança. Vi muita gente trabalhando na inovação, no empreendedorismo. Sempre gostei disso. Na minha carreira de jornalista, eu tive alguma coisa de empreendimento próprio. Tive um estúdio fotográfico, em sociedade, tentei empreender em outras áreas, tive uma empresa de consultoria numa área paralela, então nunca estive parado. Foi uma construção. A experiência no setor público é que ela é diferente. Não é a mudança do mindset. É como, com a mentalidade que eu tinha, que é diferente da mentalidade que eu tenho hoje, claro que não é a mesma, não tem como ser. Como que eu ia entrar no setor público com pessoas que eu nunca vi, com um projeto de governo, com política bem estabelecida, com linha de atuação, que nem sempre é a mesma da gente, ou é um pouquinho só distante, ou é um tanto mais distante. É difícil você estar 100% alinhado com qualquer projeto político.
uma história construída de um partido não é resumível, né? Então, como que eu entrei ali e me dei tão bem? Acho que esse é o outro caminho que a gente pode bater um papo mais pra frente. Como é que foi tão bom pra mim isso? E como é que eu saí deixando portas abertas? Mas eu já saí com a ideia de empreender, tá? Então, voltar para Alfenas que virou a chave para eu ir para outra faculdade. Eu queria empreender em outras áreas, tentei alguma coisa, falei, poxa, acho que não é o caminho. Vamos resgatar o que eu tinha abandonado lá atrás, aos 17, 18 anos, que foi a odontologia, que eu deixei passar, que eu não considerei a sério. Existia, sim, um interesse. Uma visão, né? Mas não tinha uma vontade, não, eu vou ser dentista. Não, eu não tinha isso. E eu acho que acontece com a maioria das pessoas. A gente é pequeno, a gente fala, poxa, não, eu quero ser motorista da Alfetur. Eu adoro, quero ver. Tem criança que fala, não, eu quero ser gari. Tem um monte de exemplo disso, que a festa de aniversário do menino é de gari. Quero ser polícia, quero ser médico. Cara, é raro você ouvir falar uma criança que fala, não, eu quero ser dentista. Não é muito comum. Deve existir. Mas não é uma coisa que você vê assim, pô, não, você é dentista, com a tatalzinha assim. Até porque geralmente criança tem medo de dentista. Criança e adulto, né? Tem de tudo. Mas mesmo eu tendo pais em casa, eles não influenciaram nessa escolha. Agradeço a eles por essa isonomia, né? Por essa neutralidade. Foi realmente muito importante para eu me construir quem eu sou hoje. Tá? Mas acho que uma pessoa só faz odonto aos 18 anos se ela tiver uma influência muito forte de algum amigo que faz e gosta demais, ou se tiver uma influência muito forte da família, que por mais que eu convivesse, eu não tinha essa. O que você acha? Por que você não vai fazer odonto? Nunca nem me sugeriram. E tinha essa vontadezinha lá, né? Eu não considerei, fui para outra área e vamos que vamos. Mas seria um caminho totalmente diferente, né? Você não teria a responsabilidade que você teve quando você entrou em odonto depois. Não, é outra história. É outra visão de mundo. Falo isso com a minha mulher. Minha mulher é muito cabeça, a gente tem umas prosas muito boas. Às vezes vara a madrugada conversando, nem tanto que a gente dorme cedo, mas a madrugada para nós é 9h30, 10 horas. Né? Eu chegar em casa às 11 horas, meia-noite da clínica, ela fala, o que você tá fazendo lá? Mas a gente fala disso. A gente fala, poxa, como eu encaro diferente o mundo, o mercado, a profissão e os pacientes hoje. Sim. Há 10, 15 anos atrás, talvez hoje eu fosse um dentista bem diferente do que eu sou hoje. Eu tenho grandes amigos que são dentistas desde aquela época, daqui de Alfenas, e falam, ô, Zanetti, e aí, cara? Porque você não fez odonto naquela época? Eu sempre te falei. Falei, não era a minha hora. Não era a minha hora. E até tem um grande amigo meu, Daniel Salgado, que é músico também, que faz um som espetacular. Falou, Zanetti, você tinha que ter feito odonto. Eu sabia, eu sempre te disse. Por que você demorou? Falei, não é isso, cara. Poderia ter sido diferente, poderia. Mas não seria eu hoje. Né? Esse amor, essa paixão, essa vibração que eu tenho, talvez tivesse perdido na obrigação dos 18 anos de fazer uma faculdade, em que por mais que eu tivesse interesse na época, eu não sabia que eu gostava tanto assim. Sim. Então, hoje eu reconheço esse dom, essa delícia, essa alegria de poder fazer isso, né? É muito bom. E como que é para você empreender justamente nessa área da odontologia, cara? Eu não sei se vocês sabem de um dado. Alfenas é a cidade do Brasil com o maior número de dentistas por habitante. Com 2 faculdades é esperado. Mas está à frente de todas as outras. E se a gente for considerar que o Brasil é o país do mundo com o maior número de dentistas por habitante, Alfenas provavelmente é a líder, é a capitã no mundo da relação profissional-habitante. Tem mais dentista que paciente. É o lugar do mundo que deve ter mais dentista, provavelmente Alfenas. E são números do Conselho Federal de Odontologia, que eu estou transpassando um pouco, né, e fazendo a associação. Como é empreender em Alfenas? Primeiro de tudo, na inauguração da minha clínica tinha um monte de dentista. E isso é o mais legal. Você é amigo de todo mundo, não tem como. Os dentistas, meus amigos dos meus pais, estavam lá e foi delicioso. Foi maravilhoso. Então você não tem
concorrentes, inimigos. Não existe. Graças a Deus, não. Deveria ser assim em todo lugar. Ontem à noite, no supermercado, fui lá rapidinho. Dentista no supermercado. Oi, Eduardo, tá bom? Oi, Pedro, beleza? Poxa, é assim, cara. Então, o empreendedorismo passa só a parte da empresa. Passa essas dificuldades todas que a gente sabe que a administração, que a gestão, que a organização e o planejamento vão colocar no nosso dia a dia. Em Alfenas poxa, eu tenho um monte de colega que trabalha bem. Como que eu vou trabalhar sendo ético, sendo correto, sendo leal, sendo amigo e ainda tirar o meu peixe frito ali no tirar gosto, né? Eu preciso disso. Precisa do dinheiro para tomar uma cerveja, claro. Precisa ter esse equilíbrio. Agora, em Alfenas a gente tem boas escolas de empreendedorismo. A gente tem quando eu digo boas escolas, a gente tem bons exemplos de empreendedorismo de pessoas daqui, que são grandes empresários ou que têm uma mentalidade empresarial, né? A CIA aqui em Alfenas, ela é muito forte e não é à toa. As pessoas que estão ali dentro são pessoas muito capazes, são pessoas que pensam em negócio realmente e que estão cada vez mais abertas para o mundo dos negócios no mundo. Na inauguração da Oral Única, a Florence esteve lá. Poxa, que alegria. O João não pôde estar presente, mas foi muito bom. Empreender é mais do que ter escolhas e decisões e planejamentos, principalmente em Alfenas. É saber encontrar o seu espaço no mercado sem atropelar ninguém, sem sacanear com ninguém, tendo todo esse equilíbrio que é o compliance, que é a transparência, que são as boas ações que todo mundo deveria ter em qualquer área. Eu acho que o mínimo a política é da boa vizinhança. Isso, eu acho que o mínimo é ser ético. Sim, isso é o mínimo, mas é o máximo também quando você consegue ser plenamente ético. A gente sabe que eventualmente a gente escorrega, não por intenção. A gente sabe que existe o código de ética de ética da odontologia, que às vezes a gente atropela ele um pouco. Com toda a responsabilidade do mundo que a gente tem, com toda a vontade de fazer exatamente o que está no papel. Né? E sendo leal ainda aos amigos, aos conhecidos, aos colegas de profissão. Sim. Tem muitas faces além da questão da empresa só, né? Cara. E você tendo uma família de dentistas, você em nenhum momento pensou em colocar sua clínica junto com a da sua esposa ou junto com a do seu pai? Você quis ter a sua? Meu pai continua atuando no consultório dele. O meu pai é um dentista já com uma carreira estabilizada, estabelecida, uma carreira muito bonita, um dentista muito hábil, muito bom realmente. A minha mulher hoje trabalha comigo. Ah, ela veio para sua. O consultório que ela tinha ali na Zé Dias Barroso, a gente arrendou, tá com uma colega nossa, e ela foi para dentro da Oral Unique comigo. Porque ela é especialista em tratamento de canal e endodontia, trabalha com microscópio, com as maiores tecnologias que a gente tem hoje dentro do tratamento de canal. Ela é super especialista, é professora de pós-graduação nessa área. E eu precisava de alguém assim. Eu falei, poxa, entre você ficar no seu consultório, recebendo indicações dos nossos colegas que não trabalham com endodontia no consultório deles, e você vir trabalhar comigo e receber as minhas indicações, eu quero você comigo, que é a coisa mais gostosa que eu tenho no mundo, né? Poder trabalhar com a minha família. Mas meu pai também tá lá na clínica de vez em quando, né? Poxa, pai, preciso de uma prótese mais bem trabalhada, preciso de um negócio assim, mais rápido, mais caprichado, que só ele consegue fazer no tempo que eu preciso. O pai vai lá e dá aquele suporte fantástico que um especialista com muitos anos de estrada tem, né? A clínica é toda composta por especialistas, mas poder contar dentro de casa com conhecimento e mão de obra de qualidade, poxa, é satisfação demais, né? Faz muita diferença. Então tem isso tudo, é muito bom. Ter a minha própria clínica era um caminho natural. Ir trabalhar com o meu pai talvez não fosse tão natural assim. Talvez seja isso que lá atrás, aos 17, 18 anos, me colocou uma barreira, né? Uma barreira. Porque pai é bom demais. Eu sou pai, eu sei o quanto é bom.
Mas eu tenho que dar dura na minha filha. Meu pai tinha que dar dura em mim. Poxa, eu não queria isso aos 18. Tava bom, né? Aí a gente queria outra estrada. Então era natural que eu fosse fazer a odontologia, que eu fosse traçar o meu caminho. E hoje a gente se dá super bem profissionalmente. A gente senta, discute casos, conversa, troca experiência. Eu apresento curso para ele, ele me apresenta a teoria antiga, que ainda é atual, teoria que ele já tem, que eu ainda não tinha conhecido. Experiência. Então a gente se dá super bem hoje. E é muito bom isso. Mas o caminho de eu ter a minha própria clínica é algo natural. Eu acho que todo homem quer realizar, né? É uma questão da jornada do herói, né? A gente precisa se construir, vencer desafios, ter os grandes trabalhos a realizar na vida, né? E para poder ser alguém, ser exemplo para alguém, eu como pai, como marido, precisava também para eles, mas mais para mim também. Eu queria ter essa experiência de ir em Alfenas, na minha cidade, na minha terra, num lugar com a concorrência odontológica show de bola, a melhor possível, cheio de profissionais excelentes, professores, gente muito capacitada. Eu queria ter a minha e queria ter sucesso nisso. É o grande jogo, é o tabuleiro que a gente faz, né? A gente entra num tabuleiro que está sendo jogado, mas espera aí, a nossa peça também é boa, né? Vamos usar um exemplo melhor que tabuleiro, um jogo de cartas. A nossa carta também é boa. Eu não podia não realizar isso. Entendi. Faz parte, né? E a gente fica, pelo menos a sensação que o senhor está passando aqui pra gente, desde o momento que a gente estava no papo mais técnico, é que o senhor tem esse prazer. Eu tô sentindo assim, só prazer vindo do senhor em falar, não só do assunto da odontologia, mas também do empreendimento. É algo que tá te dando prazer. Eu tô quase indo fazendo odontologia também. Eu vou sair daqui e vou matricular na Unifenas. O que eu tô sentindo é tipo assim, é gratificação, sabe? É algo... Eu não consigo detalhar mais. Eu sou muito feliz em todos os aspectos da minha vida. Eu sou satisfeito com tudo que eu tenho e com tudo que eu não tenho. Deus me dá muito mais do que eu preciso para viver. Deus me entrega muito mais do que eu preciso para realizar. Como não ser tão satisfeito assim? Como não ver uma pessoa sair do meu consultório sorrindo, de lágrimas escorrendo e gargalhando, porque há 30 anos ela não tinha um sorriso e ela tem um sorriso novo. Ou porque vai no casamento da filha e falou, doutor, eu tenho 45 dias para colocar um sorriso, a minha filha vai casar, eu nunca pensei nisso. Me ajuda? Falei, olha, farei o meu melhor. E desde o momento que o senhor entrou aqui, eu já estou fazendo o meu melhor. Desde a maneira como esse paciente foi recebido até a maneira como ele sentou na minha frente. E aí, em menos de 45 dias, você entrega o sorriso para a pessoa. E o cara vai no casamento da filha. De terno, bonito, cheiroso, tira cabelo cortado, barba feita. E na foto do casamento... Travado. Cadê o pé na embreagem no sorriso? Acabou, cara. É muito bom. Então eu sou muito satisfeito. Eu sou muito alegre na minha vida. Eu tenho filhos incríveis, eu tenho uma mulher incrível, eu sou filho de pessoas maravilhosas. Eu tive um avô e tenho uma avó que é Alfenas fantásticos, que movem a minha vida. Não posso deixar de falar dos meus avós, que são de outra cidade também, que são um exemplo muito forte para mim. Então não tem nada na minha vida que eu te fale assim, eu sou insatisfeito. Eu já realizei de tudo um pouco. Se hoje eu não estou na minha forma física ideal, como eu já tive uma forma física muito bacana, poxa, é uma questão de momento. A minha cabeça sabe que eu consigo chegar lá de novo. Né? Eu preciso ser capaz de realizar. É a capacidade de realizar e o realizar que me dão essa satisfação. Sim. Se eu sei da limitação minha de momento, não estou satisfeito, eu vou tentar mudar. Poxa, hoje não dá. Então eu não vou ficar fritando a cabeça, eu não vou ficar me incomodando com algo que eu sei que hoje eu não posso mudar. Sim. Que está além das minhas possibilidades. Ô, doutor, e onde o pessoal te encontra aqui em Alfenas? Qual que é a localização? Oral Unique, na Lincoln Vestim da Silveira, 1948, de frente ao Posto Jaguar. Próximo ali da Estação Café, da antiga estação ferroviária. Sim. O pessoal me encontra lá Rede todos social. os dias. Rede social, Oral Unique Alfenas. No Instagram, no Facebook. No Instagram, DR Eduardo Zanetti, tudo junto. É meu perfil profissional, onde a gente posta as campanhas do mês.
As campanhas da semana, alguma novidade. Pessoal que quiser me seguir no meu perfil pessoal, tem bem menos coisa de odontologia, mas tem coisa de dia a dia, de vida, de família. Eduardo Zanetti, tudo junto, com 2 T's e I. Agora, onde o pessoal me encontra, muita gente me encontra pela rua e é muito bom. Eu não ando tanto mais quanto eu andava. Eu fico muito ali dentro da Oral Unique. Mas ainda assim tenho a satisfação de encontrar com muita gente na rua. Na hora que eu saio assim, saio com a minha família. Domingo na feira, pode ter certeza, eu sempre tô domingo na feira. Desde cedinho. Domingo é sagrado. Não, faço feira, compro verdura, compro legume, pastelzinho de fubá de machado é show, vai ser muito bom. E encontro todo mundo, né, cara? Então você vai ver Adoro meu pai isso. direto lá na feira. Já viu meu pai direto lá na Demais feira? de conta, tá louco, velho. Comer churrasquinho no anel, tomar uma Nossa cerveja. senhora. Eu ainda quero poder tomar uma cerveja e comer um churrasquinho com teu pai, mas antes disso eu ainda preciso comer muito arroz com feijão. Tem estrada Não, ainda. mas agora ele parou de beber, agora dá pra acompanhar ele. Parou? Parou, pai. Parou. Mas que pecado, porque Ele tá com os projetos dele lá e resolveu dar uma... agora o homem é fitness. Ó, gostei de ver o Bento. Bento, Cê tô vê? contigo, que você precisar de mim. Você vê, você até Dou muito apoio. Então o homem parou, você viu. Agora Olha ele só. tá bom, graças a Deus. Ele Se deu uma o vento reduzida. parou, tudo é possível. Tudo é possível, né? Então vamos nós lá. Vamos, tem parceiro. Ele parou, eu continuei, entendeu? Como é que faz? Eu fiquei sabendo de um caso aqui, me conta se é verdade, que teve uma garrafa de amarula que rodou aqui na mesa. Isso aí foi no episódio piloto aí, mas aí, né, só nos bastidores pra ter esse sucesso. Vamos ter que fazer um espetinho em cerveja aqui. Com certeza vamos. Mas claro, doutor. E doutor, você também foi o fundador da Liga Odontológica Digital da Unifenas. Liga de não foi? Odontologia Digital da Unifenas. O que trabalha essa liga? Como é que foi pra você fundar essa liga? A Liga de Odontologia Digital é uma liga de estudo. Toda a liga acadêmica ela é para estudo, né? A gente tem sempre um foco. A odontologia digital ela faz parte de muito do que eu falei aqui hoje. Do planejamento, do aparelho odontológico transparente, do invisível, desse planejamento reverso, do escaneamento intraoral, da cirurgia sem corte. A odontologia digital é um novo fluxo de trabalho que a odontologia está vivendo. É uma migração do procedimento plenamente analógico, né, para o procedimento de planejamento digital e execução com máquinas robóticas. Na faculdade a gente fez muito estudo para entender como era essa migração, o que isso impactaria no dia a dia do dentista, né? E hoje a gente vê que não é o futuro. A gente tem certeza que não é o futuro. É o presente. É o presente e muitas das pessoas que há 2, 3, 4, 5, 10 anos não começaram a navegar com esse barco, não conseguem mais. Um jovem, beleza, um jovem vai, pega e toca o barco. Uma pessoa que há 10 anos atrás, um dentista que há 10 anos atrás estava com 45, 50 anos e não começou a surfar para passar os últimos 20, 25 anos da profissão dela na odontologia digital, ainda tem sobrevida odontológica, porque a odontologia ela não é processo basicamente, ela é resultado. Ele vai conseguir entregar o resultado sendo um dentista digital ou um dentista analógico, um dentista convencional. Mas ele vai perder muito de uma experiência de odontologia incrivelmente bela, incrivelmente satisfatória. Tem questão de praticidade, né? Não, é incrível, é incrível. Eu estava na fábrica da Implacil, que é uma fábrica de implantes, na semana passada, na quinta-feira passada, a convite da empresa. Fui lá no Instituto Newton de Bortoli, que é focado para o estudo de implantes e desenvolvimento de novas tecnologias. Tivemos uma aula de fluxo digital em reabilitação oral, que foi um negócio de perder o rumo, de sair assim, ó, procurando o chão na hora que ele levantei da cadeira, de achar que tava pisando algodão, sair, sabe, até meio anestesiado. Porque, poxa, você começa a entender possibilidades que não existiam na odontologia, que não existiam. Implante em 72 horas. É possível de maneira analógica? Sim. É
totalmente possível, viável, planejável, executável e perfeito na odontologia digital. Você sabe o que você vai ter de resultado entregue daqui a 72 horas. Aquelas consultas de prova, ajuste, adaptação, acabou tudo. Você chega, tá ali pronto, puf, colocou, parafusou, tá zero. Tem um trabalho de background, um trabalho de escritório pesado. A gente precisa de um cadista, de um desenhista, se a gente não souber fazer. Isso não acontece de apertar o botão, não é mágico. Existe um planejamento de muitas horas lá no fundo que o teu paciente não vai ver. Ele vai muito menos vezes ao consultório e você vai trabalhar muito mais longe dele. Só que o resultado é incrível. Sim. Eu fiz a plaquinha de bruxismo, assim, que era um... Não sei qual é o termo agora, tipo, um raio-x, não é raio-x. Que já saía a imagem bonitinha e a plaquinha já vinha... É o escaneamento digital. Isso, escaneamento. É o escaneamento digital. É a realidade hoje. Trabalhar dessa maneira é nada mais do que estar acompanhando o tempo. A Liga de Odontologia Digital está ativa na Unifenas, bem representada. Agradeço muito aos professores que deram a oportunidade da gente fundar essa liga, a professora Daniela e o professor Marcelo. Então já tem alguns anos que isso vem se estruturando, né? Durante a minha presidência. Foi um tempo de estudo, um tempo de estruturação, de buscar o que existia de novo, né? Comprar livros. Há 5 anos atrás isso não era falado tão abertamente. Você não entrava na internet e encontrava tanto assunto quanto tem hoje. Vídeos e mais vídeos no YouTube. Era livro. De alguns poucos bons autores que conseguiriam condensar essa informação. Sim. Né? Hoje é viver o presente, hoje é executar a odontologia com maior conforto para o paciente, com maior previsibilidade, com menor erro. Aquele negócio com planejamento, igual o senhor falou. Planejamento. Sim. Certinho. Doutor, eu fiquei com uma dúvida sobre bruxismo. No caso, é uma dúvida pessoal mesmo. Já cobra consulta. Vamos lá. Não, é porque eu tenho muita dificuldade em utilizar a plaquinha. Sim. Só que eu aperto muito quando eu fico muito ansiosa. É totalmente ligado ao meu emocional. Se eu utilizar mais a plaquinha, vai doer menos? Essa adaptação da plaquinha, ela Sim. é essencial? É. Porque é questão de adaptação muscular, de neuroprogramação. Você está acostumado a apertar. Aí você coloca a plaquinha, você vai tentar apertar, você vai continuar tentando apertar. E teu músculo vai tentar trabalhar naquela mesma posição que ele está memorizado. Tá certo? Então ele vai fazer força como se você não estivesse com a placa de desoclusão. Existem diversos tipos de placa. Tem a placa só de proteção, que protege os dentes. Tem a placa de desoclusão, que é a que faz você parar de apertar. Apertou, ela desengrena teu dente, você não aperta mais. Então esse período de adaptação, para uns é menor, para uns não existe, para outros é maior. Mas tem que ser utilizado, principalmente período noturno. Tem gente que aperta de dia e percebe. Poxa, faz parte usar a plaquinha também. Mas é essa questão de reprogramação neuromuscular. Você vai ter mais conforto então quanto é pra você mais usar você a plaquinha, utiliza. viu? Eu preciso achar, porque depois da mudança eu não sei nem onde é que ela Não, já tá. vai lá no doutor, já arruma. O professor faz plaquinha de bruxismo também, doutor? Com certeza. Aí, Nossa. já vai lá no doutor, já encomenda Eu tô uma com nova. tanta dor, mas tanta dor, porque eu fico muito ansiosa, eu vou travando. Eu acordo, na hora que eu tenho consciência que eu tô apertando, que eu relaxo, parece que isso é um peso do meu rosto. 22 anos, Aí, apertando Denis esses dentes caldo bonitos. caldo de ansiedade. Vê se pode. Você aguenta? Não aguentei a pau. Obrigada pelos 22. Doutor, a gente tá caminhando pro final. Tem alguma mensagem que você quer dar pros nossos ouvintes, nossos telespectadores? Se você quiser falar mais pessoal pra eles, pode olhar naquela câmera ali. Lucas, eu tenho que agradecer vocês pela possibilidade, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer aos espectadores, aos ouvintes, pelo tempo, pela gentileza em estar comigo. E falar sobre saúde. A gente sempre fala que o melhor cartão de visitas das pessoas é o sorriso, né? Que a primeira impressão é a que fica. Mas a saúde também começa no sorriso. A saúde mental, a saúde digestiva, a absorção de nutrientes. Então, todo mundo que ainda não tem o hábito de ir ao dentista anualmente, fazer uma revisão, um check-up, como vai ao médico? Poxa, esse ano eu ainda não fui no médico, não fui no cardiologista, não fui na... Eu não fui também, não. Entende? Que entenda a necessidade disso.
É muito melhor prevenir do que remediar. A medicina, a farmacologia, a odontologia estão aí para isso. Você é um fornecedor de medicamentos. A gente quer tratar da melhor maneira o paciente, mas evitar que o paciente necessite de um tratamento corretivo, poxa, esse é o sonho de todo dentista. O meu sonho é não precisar fazer implante mais. É o paciente chegar lá todo ano, falar, doutor, tô zero, não tive uma cárie. Isso para mim é um sonho, eu acho que é o sonho de todo dentista. Pode não ser o que vai me dar mais dinheiro. Mas a satisfação do paciente não precisar do tratamento corretivo é muito maior do que eu fazer ele sorrir novamente, sendo que ele já passou por tanta dor. O processo de dor fica aqui. Esse eu não tenho como apagar. Daqui para frente a gente escreve uma nova história. Mas o que foi vivido, poxa, a gente gostaria que fosse sempre mais leve, que as pessoas sempre vivessem mais felizes, alegres e satisfeitas. É tudo que eu tenho para dizer. Que todo mundo seja tão satisfeito com a vida, com a família, com aquilo que tem ou que não tem, quanto eu sou. Passa Eu essa só fórmula tenho que mágica pra gente. É agradecer a Deus, é orar, é pedir. E pedir menos do que tudo, agradecer pelo que tem. Quanto mais a gente agradece, mais Deus recompensa, mais Deus coloca a gente no caminho da plenitude, da satisfação. Falta muito para eu ser um ser humano de primeiríssima. Isso falta demais. Tenho muito aprendizado. Mas dentro de mim eu sou muito satisfeito. Eu gostaria que todo mundo tivesse essa alegria. E a odontologia me fez isso. Deixo também para o público mais jovem que não sabe o que fazer. Eu indico a odontologia. Estudem, vocês vão se apaixonar. Vai ser muito bom. E para você que está nos ouvindo também, né? Nosso muito obrigado, né? E agradecer também aos nossos patrocinadores, né, Cris? Sim, doutor, muito obrigada. Isso. Foi de grande Sou eu quem tem que agradecer. Satisfação enorme mesmo. Muito obrigada. E agradecer aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, sempre com a gente. Gente, tudo que você precisar, vai passar por um procedimento, vai precisar dos medicamentos pré e pós-operatório, só manda mensagem pra gente, a gente tá com você nessa. A gente entrega no conforto da sua casa, 5 unidades em Alfenas. E também, pessoal da Mauri Contabilidade, hoje nós falamos bastante de empreendimento. Você que está precisando daquele bracinho, daquela ajudinha, dá um pulo lá que os meninos estão de prontidão para poder te atender e te dar todo o sustento que você precisa para o seu negócio. Bar, de repente, acho que a gente não tem nem muito aqui o que agradecer, porque acabou. Já acabou. Inclusive, Cris, chegou aqui num ponto aqui no meu ouvido falando assim que no próximo semana quem tem que mandar para nós é o Caipirão Barbecue lá do Silvestre, viu? Que ele tá devendo uns quitutes para nós. Semana que vem também, não custa. Semana foi o Fernando. Não, a gente vai ter que chamar o senhor doutor João. Vamos falar de gestão de pessoas, vamos falar de outra coisa, eu falo também. Então, viu, Silvestre? Dia de feira, sabadão você passa lá no Silvestre, tá com aqueles quinta também. Chega lá. E, Silvestre, é pra você mandar uma outra pra nós, viu? Esse merchan aqui não é de graça, não, viu? E também o pessoal da G-Motors, né, Cris? Gente, G-Motors Feirão, última vez que a gente avisa, de 17 a 20 de agosto. Novos, seminovos, usados, financia, divide em até 60 vezes. Os meninos escolhem a melhor opção pra você. Passa lá, vamos trocar esse carro, essa moto que tá na hora, não viu? Não perca o seu tempo, viu? E... A Mauri Contabilidade. Já falamos. Já falou? Já. Eu tô atrasada. E pra você que nos assistiu, muito obrigado. Personalize. Personalize, obviamente. Doutor, a caneca é um brinde da Personalize pra todos os nossos muito, convidados. Adorei. Sou fã de caneca. Cafeinômano, né? Vai ser muito bem-vinda. Obrigado. Personalize, muito obrigada por sempre estar com a gente. E você precisar de qualquer coisa, uma camiseta, bermuda, eles abraçam todas as ideias. Ali em frente ao Bradesco, lá no centro. Só manda mensagem pra eles. E é isso, né? É isso. Não esquecemos de ninguém hoje. Não, hoje foram todos. Queria falar Mauri 2 vezes. Pessoal, gente, até a próxima. Muito obrigado. Novos episódios todas as quartas, às 19 horas. Ativa o sininho pra você receber notificação e já segue a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima. Podcast. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.